Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quinto, sexto, como é que é a ordem aí? Graças a Deus já estamos nos perdendo aqui em qual episódio estamos. Episódio 5 aqui com vocês. Hoje nós estamos com o João Marcos Martins Maia. Ele é implantodontista, ele tem uma clínica franqueada em Rio Casca e ele vai vir aqui falar um pouquinho para vocês a respeito da experiência que ele está tendo como recém-formado empreendedor tendo uma clínica franqueada. Mas antes disso... Antes de começarmos, a gente vai agradecer aos nossos patrocinadores, a PHS Group, a Dentsply Sirona e a Dentivi, que inclusive o Marcelo da Dentivi vai vir aqui em breve para bater um bate-papo com a gente, explicar um pouquinho mais sobre a empresa. O Robson da Dentsply vai vir aí também. O Robson também já está marcado. Isso é apresentar a impressora 3D da Dentsply aqui, mostrar para vocês alguns vídeos para vocês conhecerem esse produto que é inovador. Tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês conhecerem esse produto que está entrando no mercado. E diferencial, né? Diferencial. Os detalhes a gente traz para vocês depois. Então vamos começar, né? Então, pra gente começar, né, queria saber um pouquinho mais de você, como que você chegou à franquia, qual que foi a sua trajetória para você chegar nessa franquia lá em Rio Casca. Primeiramente, prazer em estar aqui falando com vocês, tá? Como o Marcinho disse, sou o Dr. João Marcos Maia. Eu, na verdade, atuo na área da implantodontia, prótese dentária, também faço um pouquinho de pério, dentística, um pouco de tudo, né? E eu tive essa oportunidade de estar começando cedo aí no empreendedorismo, né? Eu acabei há 1 ano e alguns meses atrás abrindo essa clínica. E eu decidi, na verdade, por fazer abrir uma clínica que é de uma franquia, né, que é a Oral Dents. Antes eu tinha ali um grande preconceito com as franquias, né? Eu trabalhei um pouco mais de 1 ano e meio assim, em várias franquias, tendo várias experiências ruins, e eu tinha esse preconceito, né? Pela sua vivência ali. Isso. Eu via que, assim, a filosofia da franquia não condizia com aquilo que eu procurava para minha vida profissional. Só que depois eu tive um contato com uma clínica de uma amiga minha, que era dessa franquia Oral Dents, que eu já havia trabalhado em outras clínicas dessa mesma franquia e não via que ela tinha essa flexibilidade para fazer o que ela fez. O que aconteceu, na verdade, foi que quando eu trabalhei nas clínicas, às vezes a gente via coisas que a gente vê em clínicas que fazem um trabalho mediano ou ruim ali. Às vezes uma clínica que não era Oral Dents, eu via lá um desleixo, né, com vários dos setores ali da clínica. Cara, e chega a ser meio punk, né, a situação impopular. E assim, às vezes o trabalho muito extenso e algo que eles te cobram muito é o rendimento, então o tempo ali era bem apertado. Isso me incomodava muito, porque se você quer fazer um trabalho de excelência... Tem como você fazer em 20 minutos. Em 20 minutos. Então e acaba que franquia, eles prezam muito tempo, né? Não é tanta qualidade, assim, no geral. Isso. Aí eu acho que isso traz um preconceito mesmo. Acaba que quando a gente encontra uma franquia assim, é até legal a gente comentar sobre isso. Uma franquia que faz um trabalho diferenciado, não é aquele negócio de só vender procedimentos, né? Isso, cara, exatamente. O paciente entra, o que você faz em 20 minutos com o paciente? Nada, você dá um bom dia. Dá um bom dia pra ele. Pergunta o nome. Você quer sentar na cadeira? Não, melhor não, né? Abre a boca aí rapidinho. Então muito... isso, né, era a primeira impressão que eu tinha. Quando eu fui até a clínica dessa amiga, eu fui auxiliar ela numa cirurgia, né? A gente estava fazendo um curso juntos e a gente sentia segurança em operar juntos nessa época. Eu percebi que a clínica dela, apesar de ser de uma franquia, ela tinha flexibilidade para fazer da forma que ela gostaria. Se fosse uma clínica particular ali nesse caso, ela teria essa mesma flexibilidade. Então, ela, nessa clínica de franquia, conseguiu colocar os procedimentos com excelência, o ambiente da clínica era muito bonito, o atendimento dela, eu vi que era diferente de outras, até das Oral Dents que eu tinha tido contato, né?
Falei, ué. Ah, entendi. Então você percebeu essa diferença dentro de clínicas da mesma franquia. Da mesma franquia. Então, eu percebi que, apesar da Oral Dentes ter alguma clínica ali que não fazia do jeito que eu gostaria, né? Tinha uma filosofia diferente da minha, eu tinha a liberdade para fazer algo que eu tinha objetivo de fazer numa clínica particular, comum, né? E foi o que me fez optar por essa franquia, que foi a que eu achei mais vantajosa. Ela me permitiu ali implantar os procedimentos com o preço que eu gostaria. Algumas franquias, elas limitam o preço máximo que você pode. E às vezes, quando você quer usar um insumo de qualidade, quer usar isso, tem um laboratório que é um pouquinho mais caro, mas que faz um serviço excelente, você acaba não fazendo num preço que é sugerido para você, às vezes de uma região diferente da que a franquia foi fundada, eles não sabem qual é o custo que você tem ali. Então você está num ambiente diferente e você tem que ter essa liberdade, coisa que outras franquias às vezes não têm e acabam incentivando a você a pecar nesse sentido. Na Oral Dentes eu não tive esse bloqueio, né? Você ter a autonomia de fazer os seus ajustes ali e trazer o funcionamento da sua clínica para dentro da sua filosofia. Exatamente. Dentro disso, desses ajustes que você fez, comparando a sua clínica hoje com a sua filosofia, com a sua metodologia, o que você acha quais são as vantagens que você consegue ter em relação às outras clínicas populares? Porque sim, acaba sendo mal visto o trabalho feito nas clínicas populares por conta disso que você falou. Então, essa diferenciação que você consegue fazer te qualifica, te diferencia de qual forma? Então, na franquia a gente tem algumas vantagens, né? Primeiro que a gente tem uma estrutura central, que seria como se fosse um escritório onde eu tenho ali o apoio de várias partes. A primeira coisa, e talvez a mais importante, é um sistema. Então, geralmente hoje nas clínicas você contrata um sistema, né? E já o sistema que a gente tem na franquia, ele é próprio da franquia. A gente tem lá os profissionais de programação e alguma coisa que você tem ali, uma lacuna. Olha, no meu sistema eu queria essa coisa em específico que eu vi que eu não consigo fazer, eles criam e implantam no sistema para você. Então é uma coisa bem legal, seria isso. Segundo que esse sistema ele une tudo, desde odontograma até a parte financeira, administrativa, o contato que você tem com o escritório fazendo uma solicitação para uma área, por exemplo, de assessoria, de tudo mais. O seu pai abordou isso comigo. Aqui vocês usam, no meu consultório também, é o Dental Office, não é? Dental Office. E aí consegue fazer todo esse controle de paciente, e dá uma previsibilidade muito boa, né? Foi, inclusive, que no episódio anterior a gente comentou também sobre essa. E acaba que pra quem tá entrando no mercado agora, você abriu essa franquia pouco depois que você se formou, não foi? Sim, ela tem ali 1 ano e uns 4 meses, 3 meses, tá? Que eu abri e a gente formou... Cara, a gente formou em meio à pandemia, foi um caos. A gente não sabia que dia que era segunda, que dia que era sexta. 2 anos depois que eu formei, mais ou menos, que eu iniciei. Acaba que eu comecei um pouco antes, né, desse tempo, porque eu tive que, nos bastidores, fazer ali, mas 2 anos depois a clínica já estava sendo inaugurada, digamos assim. E o bom é que, assim, ele falou sobre esse suporte que ele tem dos outros, né? Sim, e eu acho que é interessante, até mesmo para quem quer começar e quem, igual, diferente de mim, que, por exemplo, eu tenho a clínica aqui, então eu já tenho meio que um norte. Sim. E investir em franquias também, quando você sai da universidade, é bom, porque a pessoa já tem um núcleo ali de suporte, né? E ainda mais quando tem tanta liberdade também, igual eles te deram, de você botar a franquia da maneira que você idealiza, é como se fosse uma particular, né? Perfeito. Isso. Só que com esse apoio desde o início.
Eu achei isso muito interessante. Uma outra coisa é que você tem o networking ali entre as clínicas. Então, você tem um ponto para você comparar com a sua. Eu tenho uma cidade aqui onde tem Oral Dentes implantada também, tem o mesmo número de habitantes, tem a mesma dinâmica. O que eles fizeram lá que deram certo? Você pode ir lá e visitar essa clínica, você tem o contato com essas outras clínicas, você consegue ver os indicadores, quanto essa clínica faturou, quanto ela lucrou, quantos pacientes entraram por mês, entre outras medidas. Você consegue ver dessas outras clínicas. Ali, né? Isso, você não está sozinho, então você tem essa comparação ali. Outra coisa é que você tem as clínicas que fazem muito sucesso e você pode visitar e ver, nossa, eles fazem coisas aqui que até então eu não tinha pensado sobre isso, né? E também tem a parte de treinamento, né? Uma coisa que eu tinha muita dificuldade no início era, assim, eu nunca contratei um funcionário na minha vida. Como que eu vou fazer do nada agora? Eu vou entrevistar alguém, o que eu vou procurar nessa pessoa? Não tenho ideia. E a franquia fala, não, você vai fazer dessa forma, tal. E depois que essa pessoa é contratada, né, ela não tem experiência. Mas eu também não tenho experiência para treinar ela. Então, o que a gente faz? A gente pode enviar essa pessoa para outras unidades para elas treinarem lá. Ou a gente pode fazer um treinamento mais formal, mais teórico, enviando elas pro escritório da franquia mesmo, que fica na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Então, a gente tem um suporte, às vezes, para essa parte de pessoal, que, assim, para quem está começando, vai abrir uma clínica, não tem ideia do que fazer. Como que ela lida com a agenda, como que faz a captação de pacientes, principalmente. E, às vezes, até durante a sua atuação ali, você já tem os funcionários treinados, mas ficam aqueles pequenos erros e aí você acaba ficando perdido no trajeto. E aí o que acontece? A franquia intervém através de assessores. Então os assessores eles vão... eu, por exemplo, faço uma reunião semanal e uma dessas reuniões semanais ela trata sobre o meu mensal, né? Então toda semana ela vê, olha, essa semana a progressão foi tal, eu acho que vocês deviam focar nisso, eu acho que vocês deviam fazer uma campanha tal, vai ter um evento aí na cidade, vocês poderiam colocar um stand lá, fazer isso. Então ela te dá várias ideias de captação que às vezes você, perdido naquela administração ali, você não consegue elaborar mais. Você acabou... Às vezes uma estratégia, né? Ou ver de fora. O ver de fora é muito importante. É muito importante. E assim, mesmo tendo todo esse suporte, mesmo tendo parcerias e recursos, às vezes, para você progredir no empreendedorismo dentro da franquia, o essencial é a cabeça de quem está na frente, né? O pensamento, igual você falou, a filosofia, porque mesmo, é o que você disse, na mesma rede tem clínicas que se destacam pela qualidade e outras que às vezes ficam um pouco aquém, mas isso a gente acaba vendo no particular também, né? Sim. Então, assim, independente do rumo que você escolhe empreender, o importante é você ser ético, você ter a sua filosofia compatível com o seu atendimento e seguir um trabalho bacana. E dentro disso, desse espírito de liderança, da importância de quem está à frente do negócio, como você se posiciona como líder hoje lá? Como que você chega na sua clínica, porque você é novo, né, João? Uhum. Tipo, você está há pouco tempo nesse ramo e já tem uma equipe, já tem uma estrutura grande, já está lidando com faturamento, enfim. Como que é para você hoje ter uma franquia dessa e como é ser patrão, como é ser o líder? Foi até legal você falar de liderança. Tem uma coisa que é justamente essa diferença que acontece às vezes de uma franquia, dentro da mesma franquia, de uma unidade para outra unidade, é essa liderança. Às vezes eu como líder, eu tenho essa filosofia e eu transmito essa filosofia através do meu pessoal, das minhas, das formas que eu tenho ali. Então, eu gosto de utilizar certos materiais, eu gosto de fazer o atendimento em tantas etapas. Então, eu conduzo a clínica a esse esquema, né, hoje em dia. Mas eu tenho ali uma forma também na franquia
de fazer essa setorização, né? Às vezes numa clínica particular você vai ter ali um auxiliar, uma recepcionista e só. Lá eu tenho uma funcionária só para fazer captação, responsável né? pela captação. Eu tenho uma outra funcionária que é só para fazer a gestão do financeiro e uma supervisora que seria a coordenadora de todos os setores. Isso aqui não está sendo feito, não necessariamente eu vou precisar visualizar isso e corrigir, uma vez que eu tenho uma pessoa que é responsável só por isso. Então, às vezes eu estou ali atendendo, estou sentado no mocho fazendo procedimento e eu não tenho o ponto de vista de quem está gerenciando ali fora, né? Às vezes tem um conflito entre um funcionário e outro, alguma coisa que tira aquilo ali de harmonia e essa supervisora faz isso por mim. Acaba tornando a clínica também muito autogerenciável, porque eu não preciso estar tão presente, eu foco muito mais em fazer o meu serviço técnico, que é o atendimento, e eu vou nas reuniões e tenho essas opiniões de fora, do que eu cuidar de tudo ali, tudo, né? Tá entendeu? resolvendo briga de... Exato. Né? Então você, poxa, esse funcionário não está fazendo direito e às vezes você não sabe o porquê, nem tá fora para saber. Então acaba que essa estrutura maior da franquia me ajuda muito, né? Uma outra coisa é que essa liderança na minha clínica ela é feita de um jeito. Eu tentei pegar um pouco de cada clínica que eu vi que deu muito certo e que faz aquilo de um jeito que eu acho ético e que fica legal, né? Que atende bem o paciente. Tem outros líderes que não fazem isso, tá? Tem outros líderes, às vezes, que não são dentistas. Tem franquias que não... eles proporcionam uma estrutura legal de gestão, mas com, às vezes, um líder que não é dentista, ele não vai ter, às vezes, essa impressão que a gente tem. Essa visão, né? Isso, esse zelo, às vezes, por tratar bem o paciente e oferecer um tratamento excelente. E eu acho que pode acabar caindo no que o Márcio Júnior também relatou pra gente. De focar tanto na venda de um tratamento, né? E aí cai naquela história de vou vender um clareamento, mas a paciente vai colocar uma prótese total. Nossa. Então, antes de você fazer esse gancho, eu vou fazer esse desabafo aqui. Cara, até comentei com você, queria compartilhar com vocês. Que é o que a gente estava falando. A franquia, muitas das vezes, ela se queima, mas não pelo sistema, né? Porque é inteligente a forma com que é conduzido o negócio. Muitas das vezes, o serviço em si, a parte técnica que fica aquém, né? Ou muito aquém, ou iatrogenicamente aquém, né? Então, assim, teve um caso quando eu trabalhava em uma clínica popular e aí chegou a paciente lá com 3 dentes na arcada superior, embaixo já não tinha nenhuma, já tinha se distraído os dentes dela para fazer uma PT. E aí, o que aconteceu? A gente estava em período de final de mês, precisávamos bater uma meta mensal, veio uma orçamentista muito boa de uma outra clínica para essa clínica e ela precisava ajudar a gente a vender para bater a meta. E ela vendeu um clareamento de consultório para os 3 dentes da senhora que restavam. E assim, foi feito o clareamento e uma semana depois extraiu o dente da senhora. Nossa. E eu acho importante também a gente falar sobre isso, porque assim, pelo que a gente tem visto aqui, né, ele tá apresentando... Em sua defesa. Isso que eu ia falar. Ele tá apresentando um modelo de franquia totalmente diferente do que a gente conhece. A gente tá acostumado com esse modelo de franquia, né, algo mais focado em... Mercantilista. Isso, bem mercantilista, do que proporcionar uma experiência legal pro paciente, uma qualidade de serviço melhor. E eu queria te perguntar, qual que é o foco da sua franquia? Isso. O foco da minha franquia em específico, né, às vezes em grandes cidades a gente vai ver franquias muito focadas nessa mercantilização da odontologia, né? E acaba sendo o grande alvo, porque a gente tem uma população grande ali, né? Então, às vezes uma
A população carente acaba, né, recorrendo, precisando de fazer algo mais barato e elas estão ali para se aproveitar disso de forma negativa. No meu caso, a gente tem uma franquia que ela é focada em cidades pequenas ou alguns hubs que vão ali até 50 mil habitantes no máximo. Então, a gente tem ali, eu até estava explicando para o Márcio, a dinâmica de hubs. Então, os hubs ali, se a gente pega uma outra área, por exemplo, como o setor aéreo, a gente vai ver São Paulo como um grande hub que leva para outros países. Então, é um hub internacional. Enquanto se a gente fosse ver Ipatinga, Juiz de Fora, são hubs menores que vão acabar levando para esse hub maior, prestando serviço. E a gente não foca às vezes numa cidade muito pequena, mas para uma cidade levemente maior, que as pessoas já têm tendência em procurar serviços nessas outras cidades que são hubs menores na área odontológica. Entendi. Então você está em Rio Casca e aí o que você quis dizer é que isso atrai pessoas que buscam serviço na sua cidade. Isso, então, e você não cidades perto. Entendi. Isso é até um gatilho que eu queria puxar também, que eu acho que quem viu os nossos outros podcasts, principalmente do meu pai, viu que assim, a nossa clínica aqui também é localizada numa cidade menor, é no interior do Rio de Janeiro, não é aquele grande centro, não é nem perto de grande centro, né, mas assim, por que você resolveu ficar em Rio Casca? Tipo, tem algum motivo específico ou é mais porque você realmente era da região? Sim, Como então, que funcionou? O que acontece? No meu caso específico, eu não era de Rio Casca. Inclusive, eu não tinha ido a Rio Casca antes dessa empreitada, antes de me propor abrir essa clínica. E eu tive a oportunidade de terem me oferecido a autorização da franquia. Como eu já tinha trabalhado na franquia, já tinha sido um pouco conhecido, um grande amigo meu já tinha em mente ali ceder alguns direitos de algumas cidades e tal. Ele é diretor de expansão da franquia e ele me chamou para uma conversa e me falou sobre algumas cidades. Tinha algumas cidades no interior de São Paulo, outras aqui em Minas Gerais, outras maiores, outras menores. Em Rio Casca, eu tinha uma cidade ali que tinha um perfil econômico interessante, do sentido de que eu tinha um PIB per capita ali, né? Se a gente lida com o PIB como o dinheiro que é gasto na cidade ali no ano todo, dividido pela população, que seria o per capita, a gente tem essa medida. Então, às vezes o PIB numa cidade maior é maior, mas com a população menor, a população também sendo maior, a gente acaba vendo essa divisão maior. Então, você consegue ver, o PIB per capita em São Paulo não é tão diferente de uma cidade pequena, porque apesar de rodar menos dinheiro, tem menos pessoas também. E aí, nessa cidade, a gente tinha ali essa medida num nível legal, tá? E então, era mais perto da minha cidade, então não precisaria ir para uma cultura completamente diferente, como se eu fosse para o interior de São Paulo, que é um lugar que às vezes eu não conheço exatamente como que funciona o mercado lá, como que as pessoas gostam que esse serviço seja prestado. Então, basicamente, tinha a vantagem geográfica de ser perto de onde você mora, era uma cidade economicamente atrativa. Isso. E ela ainda servia de hub para outras cidades, é isso? Ela é um hub? Ela é um hub para outras 6 cidades menores que tem em volta ali, distritos de outras cidades também, né? E a Oral Dentes, ela foca justamente nisso, em pegar esse oceano azul, que seriam outros hubs que às vezes não recebem atenção nesse setor odontológico. Então a gente tem ali cidades maiores onde tem uma concorrência muito grande e que acabam já recorrendo a essa mercantilização, enquanto lá a gente consegue fazer isso, né, do jeito que a gente gosta. É um lugar que ainda tem muito espaço para investimento, entendeu? Então, estando em Rio Casca, você iniciou a sua franquia, aquele processo todo de construção, enfim, fundou.
E concluindo então, o foco da sua franquia hoje, da sua clínica, é o que? É mais um implante? Como que é? Entendi. Então, a minha franquia hoje, eu comecei ela pensando em dar foco na implantodontia, né? Eu fiz a especialização em implantodontia, então esse era o meu objetivo inicial. E eu vi que eu tinha ali uma grande lacuna, né, nessa população, que era uma necessidade muito grande de correções ortodônticas, né? Eu vi muito paciente infantil, adolescente, pacientes adultos também, que tinham desalinhamento, tinham más oclusões de diversos graus, né? De diversos graus e assim, a grande maioria das pessoas. Então eu pensava assim, olha, o mercado nessa área, ele não foi desempenhado da forma que essas pessoas precisavam. Então eu comecei, né, com uma ortodontista, que é a Helena, que trabalha lá com a gente, a prestar o serviço nessa área e acabou sendo um destaque, assim, porque na cidade a gente tinha um serviço talvez não prestado com tanta qualidade, ou que custava muito caro para atender um determinado público. A gente não tinha ali uma estrutura onde eu poderia ir até uma clínica, por exemplo, de radiologia e oferecer uma parceria. Às vezes a clínica que a pessoa tinha antes era muito pequena e não tinha essa estrutura para oferecer financeira para essa parceria acontecer. E eu vim e fiz tudo isso e deixei tudo mais em conta, mas também numa medida onde eu conseguia prestar um serviço excelente. E aí eu vi que eu fiz vários projetos nessa área. Depois que eu tive essa percepção, eu fui até as escolas, que foi a principal coisa, foi um projeto escola. Bacana, onde eu fui nas escolas e a gente faz uma espécie de palestra, né? E as crianças já têm, e os adolescentes já têm essa percepção. Olha, eu sempre quis isso, meu dente tem esse defeito que ele tratou aqui pra mim. Cara, isso é muito por conta dessa informatização da odontologia, né? O espaço que a gente conseguiu ganhar nas redes sociais, de mostrar um antes e depois, as pessoas se importarem mais com o sorriso. Então, assim, até pessoas de centros menores, digamos assim, que até então não tinha o recurso de fazer um tratamento ortodôntico, já se atentavam, já se incomodavam a ponto de querer fazer um tratamento. E a padronização também, né, do estético. Sim. A gente tem uma padronização muito grande do que é estético e o que não é, né? E aí as pessoas podem acabar procurando tendo mais. Essa referência, né? De, poxa, meu dente ele é girovertido aqui, né? Quero ajeitar ele de alguma forma. E é bacana, então, nesse ponto, você chegar a pessoas que querem o serviço, mas não tem, às vezes, como fazer. E eu achei isso muito interessante, porque o que ele falou ali, que ele percebeu que você tinha outra demanda ali, e o sucesso também está muito atrelado a isso, né? Você percebeu o que o mercado precisa, qual é o déficit do mercado, para você fazer o diferencial, para você conseguir entregar um resultado ali e você se destacar na sua área, né? Eu achei isso muito interessante. E eu acho legal também porque, assim, na faculdade, eu vejo muito dos meus colegas, né? Você que está na faculdade aí provavelmente também tem esse questionamento de, não tenho parente dentista, não tenho dinheiro para montar uma clínica de cara. Gente, tem aqui uma prova viva de que tem outra opção para você continuar, entendeu? Para você começar, que não precisa se preocupar. Eu não tenho parente dentista também, foi mais ou menos isso. Mas é claro que tem também um investimento inicial ali, né? Sim. Assim, não se aventurem também, a gente está falando de um cara que é, de certa forma, excepcional nisso. Você é muito dedicado, você estudou muito, sempre foi de buscar muito conhecimento. Então você não se aventurou também, né? Tipo assim, vou pegar uma grande... Risco calculado, é um risco calculado. Sim. Eu conhecia um pouco de como funcionava, porque eu também já tinha trabalhado antes, né? Mas o contato com essa outra, que eu achei extraordinário, esse case de sucesso, assim, foi o que me abriu o olho ali, principalmente, tá? Então tentem tirar proveito, né,
das circunstâncias, das situações. Às vezes, assim como nos foi, né, posto trabalhar em clínica popular, tem coisas boas que a gente consegue tirar. Às vezes a gente consegue absorver o bom do ruim, né? De experiências ruins e falar, não quero fazer isso. E aí, quando você se depara com uma coisa que você quer fazer, você já tem um filtro ali, né? Já tem uma referência. Então, pelo que você falou, tem muito de semelhante na franqueada e na particular. Tem como você falar brevemente pra gente qual a semelhança e a diferença da sua clínica hoje para uma particular? Isso sim. Então, a franquia, ela acaba tendo uma estrutura maior. Então, você tem um custo mensal maior que você teria, que você não teria se você tivesse uma particular simples, com uma cadeira, fazendo um serviço ali com um auxiliar que também é sua recepcionista. Uma estrutura menor assim, ela não vai te oferecer talvez o fluxo que a franquia vê como o ideal. Então, ela já te aconselha a fazer essa captação de uma forma, a fazer, a ter uma quantidade de cadeiras para a população que tem ali. Então, você tem essa diferença que seria... É uma vantagem que você tem uma estrutura maior e que te auxilia muito, como eu disse antes, mas para pessoas, às vezes, que não tem, às vezes, esse investimento de fazer isso inicialmente é uma desvantagem, porque acaba sendo um bloqueio ali, né? Uma forma de você dificultar a entrada dessa pessoa que não tem esse investimento alto no início. A franquia, ela também tem um custo, e esse custo ele é cobrado do seu faturamento. Então, é um custo percentual que gira ali de 5% a 6%, e você paga ele mensalmente. Então, essa estrutura ela é nutrida desses percentuais que a franquia tem, que seriam os royalties, né? Royalty. Isso. E aí é uma desvantagem também, porque se você tem um faturamento muito alto, não necessariamente você vai ter ali, quer dizer que você tenha um lucro muito alto, mas ele está sendo removido do seu faturamento. Então dá uma diferencinha legal ali. Mas a grande vantagem é isso que eu disse, né? A gente tem ali todo esse networking, você tem essa comparação, você tem os cases de sucesso que você vai fazendo, a franquia também oferece cursos. Então ela tem várias vantagens que são pagas com esses royalties, que te fazem estar sempre a caminho de ter sucesso, né, na área do empreendedorismo ali. Então eu acredito que seja muito mais fácil você ser bem sucedido com essa estrutura. Claro que você pode montar essa estrutura fazendo cursos, aprendendo isso, criando essa estrutura sozinho ali na sua clínica, mas você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, tá? Às vezes você tendo contato com isso e depois eu abri os olhos sobre isso e fazer isso sozinho, você vai fazer, mas vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Uma outra coisa é que... Acabei esquecendo. Uma outra coisa é que a franquia, ela, no início ali, as pessoas se perguntam, né? A franquia, ela te cobra uma quantia em específico? Quanto que custa para montar uma franquia? E, na verdade, o meu custo, ele foi só pela autorização da cidade, tá? O custo da construção da clínica, da implementação, foi o mesmo custo de uma clínica particular. Então, eu montei a clínica do jeito que eu preferi. Você quis colocar certo piso, você quer colocar uma cadeira assim? É mesmo? Eu que escolhi, não fiz nada sobre isso. Inclusive, a franquia, como ela tem parceria... Não um McDonald's, né? Entendi. Não é um McDonald's. Mas tem muitas clínicas que têm esses padrões. Isso. As amarelinhas, né? Eles as amarelinhas. sugerem um mínimo ali, tá? Inclusive, na Oral Dentes, eles meio que, olha, abaixo disso aqui não seria interessante para você, né? Você tem que fazer algo mais estético aqui nesse caso, ou você vai... Não dá pra... Isso. Outra coisa é que a franquia, como ela tem várias parcerias com empresas grandes e tal,
a gente acaba conseguindo comprar essas cadeiras, equipamentos com um preço bem mais acessível. Então, te dar um exemplo de uma cadeira que, quando eu estava pensando em abrir particular, ela custava ali cerca de R$18.000. Na franquia, ela foi para R$11.500. Só já de vou início. fazer o nosso merchan. Você aí que tá querendo comprar uma cadeira, a gente tem a DenTV que faz mais ou menos, né? Essa mesma proposta. Você consegue uma cadeira de qualidade com um preço bem mais acessível. E é muito bom para quem tá iniciando também, né? Que não tem todo esse cash para colocar ali dentro. Exatamente. A DenTV, ela surgiu de uma iniciativa de trazer aos profissionais que estão entrando no mercado produtos a um preço mais acessível. Então, basicamente, é isso daí. Produtos de qualidade. De qualidade. Então, a gente já está conseguindo fazer essa vantagem da franquia através de empresas aí privadas. Obrigado, DenTV. Muito interessante. E assim, se hoje você pudesse dar uma dica, assim, para quem tá entrando nesse mercado, para quem acabou de se formar, né? Para você que tá aí assistindo a gente, né? Não necessariamente que tá se formando agora, mas que tá querendo renovar no mercado de trabalho. Qual seria a sua dica? Não precisa nem ser relacionado à franquia. Um insight geral. Assim, o principal, tá? Eu acho que é o que me trouxe até aqui, assim, não só como empreendedor, mas como dentista, tá? Seria coragem, tá? Às vezes a gente tem medo de iniciar em certa área, medo de colocar nosso dinheiro ali, não dá certo. Às vezes a gente já colocou e já tá com medo de que isso aqui vai dar errado e tem vontade de sair na primeira dificuldade que aparece. Mas no fim das contas, se você tiver coragem, você persistir ali, dá tudo certo, cara. Dá um tempinho ali que você fala, nossa, eu passei aquela dificuldade, mas... Não vai chorar, não. Passei aquela dificuldade, mas deu tudo certo. E, assim, você vê assim, nossa, foi tão... Agora pra mim foi tão fácil, sabe? Tipo assim, se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui hoje dessa forma. E não foi tão ruim assim. É isso que eu penso, até me emociona, porque eu lembro das situações que eu passei. Cara, e a gente, por ser amigo mesmo, você já compartilhou suas histórias comigo, eu também, meu olho enche d'água, porque você é um cara que eu admiro demais. E pra gente... Vamos fazer mais um brinde, então? Vamos. Só pra registrar o encerramento, então, do nosso 5º episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela presença. Quando a gente ainda estava na faculdade, eu falei com o João Marcos, falei, cara... Você tem que palestrar, velho. Você tem que contar a sua história para as pessoas. Você gosta de falar, você é comunicativo. E eu tô muito feliz e muito honrado de estar conseguindo propor a ideia que eu te dei de falar para as pessoas um pouco da sua história. E divulgar a história, né? Através que bacana. desse projeto, desse insight da Duda. Nossa. Então a gente já se abraça aqui e muito obrigado a vocês. Lembrando que, gente, se vocês ainda não assistiram os outros episódios, corre lá. A gente já falou sobre gestão, já trouxemos o Dr. Rafael também, trouxemos a perspectiva do paciente. Então, assim, corre, assiste, vai dar um insight surreal na sua carreira. E como deu pra gente, né? É isso aí. É uma diferenciação muito grande. Convido vocês também a ir lá e curtir o trabalho do João. Fala o seu arroba aí que a gente vai colocar embaixo. Eu tenho o arroba do meu perfil pessoal, que é João Marcos M3. E também o da clínica, que é oraldentes.riocasca. Boa. Segue lá, confere o trabalho dele. E pra servir de inspiração também, né? Porque é o que a Fabiana falou também no outro episódio, que é muito importante a gente inspirar. É isso aí. E é isso que a gente quer trazer aqui também. E continuaremos aprendendo juntos. Pra cima sempre. Go on!